Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Momentos com Joana de Ângeles. E aí todo mundo deve estar se perguntando, Amaury, cadê aquela voz suave? Cadê aquela voz maravilhosa, suave? Que acalma a alma? Terna, né? Maria de Fátima Miranda. Onde está Maria? Nos últimos tempos tem acontecido dela ser abduzida. Mas ela volta. Vocês vão ver que daqui a pouquinho os nossos irmãos ETs devolvem, ela vai entrar aqui no programa. Mas enquanto ela não é devolvida desse processo de abdução, eu vou tocando aqui com a Amaury. Seja bem-vinda, Amaury. É um prazer estar com você, com Miranda, que está chegando. Acaba de ser entregue pelos nossos irmãos alienígenas, ela está de volta. Isso. Então, Miranda chegando, veio sozinha, também que ela não trouxe os amigos dela. Então você que está chegando aí, só os invisíveis. Em breves instantes, no momento ela está mexendo na mochila, e vocês imaginam que isso leva um tempo. Nós estamos estudando o livro Homem Integral. Ela estava procurando o livro Homem Integral, que é mais ou menos terrível. O que achar agulha no palheiro dentro da mochila dela. Seja bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Como vai o povo de Vênus e Júpiter? Olha, de Júpiter tá todo mundo bem, agora não tenho contato direto com eles. Tu sabe que Júpiter é um planeta superior, né? Segundo informações aí dos espíritos. Verdade. Se você perguntar para o Plutão, aí é mais fácil. Já seria mais preocupante. O planeta onde Mozart estava. Então, já que você chegou, Maria de Fátima, já fizemos aqui a abertura, já falamos muito bem de você. Só você situar aí os nossos ouvintes, lembrando que o estudo do livro O Homem Integral, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, nós já iniciamos o capítulo 9, lemos alguma coisinha. A morte e seus problemas, nós vamos continuar no parágrafo 6º parágrafo, neuroses e psicoses. Então, dito isto, já com a presença nobre de Maria de Fátima Miranda e já Amaury Santos Neto, vamos começar aí a nossa leitura. A Amaury nem livro traz, porque ele já traz o livro na mente. É uma coisa é um dos livros que eu li. Ele estuda desdobrado e faz o resto. Impressionante, Então, vamos aí, que Joana vai nos falar agora, né? Lembrando, capítulo 9, o futuro do homem. O tópico é a morte e seu problema. E, 6º parágrafo, Joana vai falar sobre as neuroses e psicoses. E ela diz: neuroses e psicoses graves se estabelecem no indivíduo em razão do medo da morte. Paradoxalmente, nas expressões maníaco-depressivas, levando o paciente a suicidar-se ante o temor de a aguardar. Olha que loucura, né? E realmente a morte pra gente, por mais que a gente seja espírita, não é uma coisa fácil. A cultura ocidental é uma coisa muito enraizada em nós. Com certeza. Com essa imagem da morte como algo terrível, como o fim. Tanto católicos quanto evangélicos e mesmo espíritas normalmente tem uma reação muito difícil diante da morte. Com certeza. Isso tem muito a ver com aquilo que Siddhartha Gautama pregava, que era o apego. Nós somos muito apegados a pessoas e coisas. Não é fácil para a gente imaginar separar-se de quem a gente ama. Até um bichinho, né? Miranda que tem uma selva em casa. É verdade. Imagina um bichinho teu morrer, não é uma coisa simples, né? Agora é interessante, porque eu gosto muito dos bichinhos. Eles não tão doentes, a gente faz tudo para minimizar o sofrimento. Mas chega uma hora que fica a saudade. Mas eu não faço eutanásia. Então vai até a última gotinha e aquilo vai me ajudando a encarar o depois. Sim. Né? Mas eu fico imaginando que as pessoas que com seus motivos praticam a eutanásia sofrem muito, porque fica naquela dor. E se ficasse mais um pouquinho, mas a pessoa não está aguentando, a gente respeita. Sim. Mas levar até a última gota vai nos preparando para... Então, mas lidar com a morte de um animalzinho já é muito difícil para a gente, né? Muito doloroso. O que dirá com a morte de um filho, né? Nossa. De uma mãe, de um pai, de um irmão.
É um desafio, Maurício. Né, educação para a morte, né? A gente precisa. E se a morte for de forma abrupta, quer dizer, a pessoa tem saúde... Um acidente. E aí vem um acidente, ou está em cima de uma calçada, vem um carro e pega, né? E mata, às vezes, uma família inteira. A gente já viu isso várias vezes. Eu acho que aí o indivíduo... A maioria de nós tende a esconder a morte, né? Vamos analisar assim, o americano, por exemplo, faz uma festa. O indivíduo morre e aí reúne-se amigos, etc. Aí fazem doce, bolo, etc., mascarando aquele momento, né? E tem o culto, a maioria é protestante, e tem o culto lá, mas é só aquilo ali. O resto é a camuflagem, eu não quero saber. Então não há uma análise profunda como o Espiritismo faz. Não se envolve. Então traumatiza, né? E entra o que o Eduardo acabou de falar, os traumas, as neuroses, né? Tem uma pessoa famosa agora, já bem idosa, ele apareceu dizendo que ele, falando para o público que ele vai fazer a morte assistida, né? Ele vai se suicidar, vai para aquele país. Sim. E ele não está doente, mas está velho. E aí optou publicamente, né, que vai estar com os filhos, todos com ele, e ele vai se autodestruir. Mas é o desconhecimento da vida. Exatamente. Né? Porque tem gente que se suicida com medo do sofrimento. Exatamente. E não tem noção de que a realidade do sofrimento é no pós-suicídio. Exatamente. Porque você imagina, né, você despertar no plano espiritual e ver que, poxa, olha, você ainda tinha pelo menos mais, vamos lá, 1 ano de vida. E a gente sabe que esse 1 ano de vida, né, é complicado. Joana mesmo comenta, o indivíduo se suicidou, mas tinha no planejamento dele mais 20 anos pela frente. São 20 anos de sofrimento, né, passando por situações complicadas. Como foi Santos Dumont, né? Sim. Que era uma pessoa, um estadista, que tinha uma visão diferente do mundo e ficou decepcionado, né? Aí praticando em si mesmo o suicídio. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É claro que o Eduardo falou muito bem, mesmo nós que somos espíritas, né, nós temos os apegos, né? Eu me lembro da minha mãe quando ela dizia assim, eu quero ver vocês crescerem, né, se formarem. Aí ela viu. Eu me formei, a minha irmã se formou também, trabalhamos, namoraram, casamos, e aí veio os netos. E aí ela disse, não, agora eu quero ver meus netos crescerem. Quer dizer, nunca para tem objetivos, mas a gente se esquece que a gente tem uma limitação física. Sim. Né? E aí os objetivos dela, eu quero ver, mas quando chegou o momento, ela foi agraciada, isso na minha visão, né? Ela teve uma isquemia cerebral, né? E ficou mais 3 meses no CTI em coma. E aí eu me lembro que a minha prima, que tem vidência, mas foi visitar tal no CTI, eu ia todos os dias, conversava mentalmente com ela, dizia, mãe, você já fez tudo o que tinha que fazer, você é uma pessoa que nós já amamos, continuar te amando, mas vai embora, parte, se liberta da máquina que está escangalhada. E a minha prima disse que ela visualizou a minha avó, que também é avó dela, dizendo assim, ela não se libertou ainda porque ela está muito preocupada. E aí todo aquele trabalho que tivemos que fazer para ela se libertar. Aí eu conversava com ela, porque eu tenho amigos, inclusive, que chegaram a ficar 30 dias em coma. E eles relatam fielmente que, apesar do coma, apesar de não poder nem a pestana abrir os olhos, não tinha forças para abrir o olho, ele ouvia tudo. Tudo que se passava no CTI ele ouvia. Né? Parada cardíaca, a audição aqui. É a última sentido que perde. E aí, mesmo após a morte, né, até onde eu sei, né, você fica com a audição aguçada, né?
Aí ele ouvia tudo, ele falou assim, amor, eu ouvia tudo. Eu entrava em pânico, porque eu não podia fazer assim, ó, tô escutando. Tô aqui. E eu vi isso, as pessoas dizem, ele vai morrer e tal, ou então morria, aquele aparelhinho, né, que é o eletro, né, parando. Então ele ficou ele foi um dos poucos que saíram daquele CTI. Por quê? Ele sofreu um acidente num cruzamento. Ele estava trabalhando, foi passar no cruzamento, um caminhão avançou e espremeu o carro dele num muro. E aí ele teve perda de massa cefálica, um pouquinho, mas ficou depois normal. Ele recuperou. Não foi uma área que comprometesse, né? Exatamente. Então é isso, a gente tem medo, a gente quer ver. Eu quero ver o Vitor Hugo crescer, né? Meu filho não, mas isso aí é a proposta da vida, não é? Senão a gente também desanima e desgasta. Não é por aí, ao contrário. É isso aí. O trabalho é a melhor coisa. Agora, a tranquilidade no esforço do cumprimento dos deveres nos deixa mais harmonizados em relação ao que pode nos acontecer a qualquer momento. Exatamente. Não é? Quando Jesus diz a cada dia o seu mal baixa o seu mal, é para que a cada dia a gente se limite naquilo que o dia nos solicita. Se você agir de forma responsável, você está garantindo o dia de amanhã. Exatamente. Não nos está convidando à imprevidência, não é nada disso. Sim. A pessoa criteriosa, ela tem as suas metas, tem seus planejamentos, mas ela sabe que é um dia por vez. E é uma das poucas coisas que nós temos controle, né? Nós não temos controles. E aí, às vezes, eu ouço pessoas dizendo, eu tive um trauma porque eu estava doente, comecei a perder os movimentos das minhas pernas e tal, fiquei numa cadeira de roda e eu não tinha controle sobre isso. Porque a gente passa a vida toda tendo controle. E vem o não controle para você refletir. Ele está bom, essa pessoa está boa, está andando, normal, mas na época que ele vivenciou isso, né? Ele falou que foi uma coisa horrorosa, mas eu falei, mas é para você aprender que você não tem controle. Os portadores de esclerose lateral amiotrófica. Né? Que é uma coisa, você vai ter que, ou você entra em pânico, as pessoas desistem que até se suicidam. Mas tem um filme, A Onda, se eu não me engano, e tem um livro também, que é justamente a história de um professor universitário que ele desenvolve essa síndrome e ele vai se organizando para seus dias mais limitados. Aí, quando ele tem notícia que está com a síndrome, ele chega em casa, comunica a família. Aí diz, olha, eu vou continuar minha vida normal. Mas a partir do momento que eu não puder mais, ele ia para a faculdade de cadeira de rodas. A partir do momento que eu não puder mais sair de casa, eu quero que vocês abram as portas da minha casa para os meus vizinhos, os meus amigos, vocês sigam a sua vida. Quero que todo mundo vá trabalhar, porque alguém vem aqui fazer alguma coisa. Aí depois ele desenvolve com um aluno um código, quando ele já não puder mais falar, para continuar dando aula. Aí os códigos, a pergunta que o aluno deve fazer, é o único aluno que acompanha ele até o final, na casa dele. Aí os sinais que ele vai, de alguma forma, estabelece fazendo, né? Para responder sim ou não, ou dúvida, entendeu? Muito bom o filme, A Onda. Aquele grande cientista, depois de Albert Einstein, que morreu há pouco tempo, ele tinha esclerose, né? Ele ficou todo... É o Stephen Hawking. Hawking. E aí ele... Você imagina que mente brilhante que ele tinha, né? Porque tudo dele, ele não podia escrever, né? Então alguém escrevia para ele. E ele usava o computador ainda, né? Ele usava computador. Então, quanta coisa ele deixou, a parte de universo, né? Sim. E outras dimensões. Mas assim, faz parte, né? E teve a vida normal, trabalhou até desencarnar. Quer dizer, é isso que a doutrina espírita nos oferece quando descortina para nós os bastidores da morte física. Isso. Né? E nos mostra que nós não somos daqui. Sim. Está aqui na Terra é o aluno que vai para uma escola para se habilitar numa outra matéria, que é essa relação cotidiana, a convivência. Mas quando nós transcendemos esse estágio de aprender a se relacionar, controlar nossas emoções e nos educar, outras coisas nos esperam que não fazemos ideia. A melhor maneira de você vencer o medo da morte, Joana alerta aqui da gravidade desse medo, né? Em relação à neurose e psicose que se desenvolve, é você viver a vida. Quem fica muito pensando na morte não vive a vida.
Então, é procurar ocupação para a sua vida. Quem trabalha de manhã à noite não tem tempo de pensar em morte. Então, se você trabalha, se você faz um trabalho voluntário, né? Não necessariamente tem que ser um trabalho remunerado, Sim. Pode ser um trabalho voluntário, de dedicação ao próximo, você vai preencher a sua vida e com isso você vai evitar esses pensamentos perniciosos que muitas vezes são induzidos por entidades espirituais perversas. Isso. Que conhecendo o nosso medo, eles nossa fragilidade, né, eles acentuam esse medo e levam muitos indivíduos, como diz Joana aqui no livro Homem Integral, a neurose e psicoses perigosas que podem até levar ao suicídio, porque a pessoa com medo da morte, quando ela de alguma maneira se apresenta como um risco, a pessoa quer antecipá-la. Sim. Sem saber sequer se ela iria desencarnar naquele momento. Sim. Até porque quem dá a vida é Deus, e quem sabe a hora de nós retornarmos é Ele. A medicina tem aí diversos casos para contar de pacientes desenganados pela medicina e que, inexplicavelmente para estes médicos, sobreviveram. Às vezes já estão aí pelo caminho, né? Quando o médico falou, você está com metástase generalizada, você tem mais ou menos 3 meses, eu conheço vários casos assim, 3 meses de vida. E o indivíduo viveu 2 anos. Não é fácil ouvir isso, né? Não é fácil ouvir isso, não é fácil lidar com isso. Como disse a Miranda, nós espíritas pelo menos temos essa noção de que não é o fim. É claro que a gente tem receio, eu que sou medroso com hospital, com sofrimento, eu ia ficar apavorado. Quem gosta de hospital, né? Eu ia ficar apavorado. Dizer que o médico vai chegar para mim, dizer que eu estou com câncer, com metástase, eu vou sorrindo para o hospital? Não vou, eu vou ficar muito tenso, eu vou ficar com medo do sofrimento. Nós somos seres humanos. Mas talvez eu não me deixe levar pelo desespero, né? Porque o risco é esse que Joana coloca, de desenvolvimento de neuroses e psicoses graves. Perfeito. Que levam a pessoa a desistir do tratamento. Eu estou acompanhando o caso de um rapaz, eu atendo a namorada dele, ele tem 3 aneurismas cerebrais, um rapaz jovem, muito guerreiro, muito lutador, mas ele vem enfraquecendo nos últimos tempos, se revoltando, ele não tem uma religiosidade, apesar de não ser ateu, e ele simplesmente estava fazendo um tratamento, sendo muito bem acompanhado. Um dos aneurismas já tinha rompido, mas não causou nenhum problema, está sendo absorvido pelo organismo, o sangue, e ainda tem outros 2 aneurismas que o médico preferiu não operar, porque ainda são muito grandes e pela localização e o risco de uma sequela. Então o objetivo era continuar a medicação, continuar o tratamento para ver se esses aneurismas diminuíam de tamanho e se seriam operáveis. Ele vinha bem, ele vinha se esforçando, mas de repente bateu uma revolta, bateu um desespero de não poder mais fazer coisas que ele gostaria de fazer, ele é jovem, e ele simplesmente tomou a decisão de largar todo e qualquer tipo de tratamento e fazer tudo aquilo que ele acha que ele tem que fazer da vida dele, para curtir a vida dele. Antes de morrer. Então ele desistiu de lutar pela própria vida, no sentido de que não quer se tratar, mas ao mesmo tempo ele quer satisfazer todos os seus desejos, lutar, correr, tudo que o médico falou que ele não poderia fazer, ele vai fazer. É o que eu falei para a esposa dele, né, na verdade ainda a namorada, que a gente tem que respeitar, porque só sabe quem passa. Ele não tem o nível de compreensão que nós temos, é um rapaz muito guerreiro, muito admirável, mas que os limites, né, as forças dele estão se esvaindo, e é o que a Joana coloca. Conforme o pai desencarnou recentemente, tudo isso vai se somando. Sim. Né, a pessoa vai se desestabilizando emocionalmente. Ela tentou de todo jeito convencê-la a buscar um tratamento espiritual, a buscar ajuda numa casa espírita, mas ele se nega, ele não quer, e está tomando uma decisão que para ela está sendo muito difícil, porque ele simplesmente está agindo como se não estivesse mais com os aneurismas, mas eles estão lá. Essa área do aneurisma, eu tenho uma vivência também nessa área. Hoje, o Hospital Clementino Fraga, aqui da Ilha do Governador, eles fazem cirurgia cerebral e eles colocam uns anéis, não sei se vocês já sabem disso, esses anéis pressionam o aneurisma, são vários anéisinhos.
E aí faz com que essa artéria ou essa veia não se dilate a um ponto de romper. Então nós temos um casal de amigos que ela teve um aneurisma, sem saber, ela foi fazer um exame normal, aí viu que só tem um aneurisma enorme. Aí ela fez essa cirurgia, que é uma cirurgia, toda cirurgia de aneurisma, ele corre risco de vida. E ela fez, colocou os anéis. O marido dela morreu agora recentemente, desencarnou, e ela está aí, perfeita, com os anéisinhos do aneurisma que ela tem, e vivendo. Então era uma opção. Talvez o médico disse que não ia operar e tudo, mas dependendo quem eu faria assim, eu buscaria outros recursos. Nem que o médico não disse que não iria operar, ele disse que não era o momento. Não era o momento, né? Mas do jeito que ele está fazendo, não vai ter momento nenhum, né? Porque ele aumenta a pressão sanguínea e aí aquele vaso vai dilatando. Então, mas tudo volta a essa questão que Joana coloca aqui pra gente, né? Para quem está chegando aí agora, o livro Homem Integral, capítulo 9, o futuro do homem. Nós lemos aí esse 6º parágrafo, que é importantíssimo, já está quase acabando aí o programa, mas é um parágrafo para nós refletirmos bastante, porque esse medo da morte que nós temos nos levam a neurose e psicose, que Joana coloca, que às vezes são graves e tem levado muitas pessoas ao suicídio. Esse nosso companheiro agora citado é uma espécie de suicídio, né? Quando você desiste de fazer todo o tratamento que poderia salvar ou amenizar, pelo menos amenizar a situação, é também uma forma de suicídio indireto, Maria de Fátima Miranda. É porque é uma fuga da própria vulnerabilidade. Né? Diante de qualquer risco, você com medo de administrar aquele momento, você foge dele. Exatamente. Uma coisa que você trabalha, Eduardo, eu acho que você vê muito isso. A pessoa tem tempo, isso na minha visão leiga, é a depressão. Porque o indivíduo depressivo, ele fica fechado nele mesmo, se fecha no quarto, e aí ele tem tempo para poder ficar pensando na morte, no suicídio, né? Fora a ação dos nossos irmãozinhos na outra dimensão. Então, a depressão é séria em função disso, muito séria em função disso, né? E em todos os estágios. E todos nós temos que ficar muito vigilantes, porque são assédios muito sutis. Sim. Né? Às vezes um cansaço maior, e se você se entregar, estou precisando de descanso, ali você pode entrar numa situação de acomodação, e quando você se der conta, a cabeça já está trazendo outras coisas e vai complicar. Então, a oração e o trabalho diário são ferramentas importantes. Diante disso, estamos chegando ao final de mais um programa. Tenho certeza que um programa que possibilitou a todos nós refletirmos, não é? Porque está falando da nossa vida. Com certeza. Porque a existência humana ela é limitada. Não sabemos quando será a nossa hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, mas chegará. Daqui a algumas horas. Não só a nossa, sim, como de todos. Como daqueles com quem nós convivemos, amamos. Pensar nisso é perturbador para muitos de nós, que ainda somos espíritos muito inseguros e atrasados, mas a doutrina espírita todos os dias nos dá a tranquilidade de mostrar que a morte não existe. A gente precisa pensar na vida e não na morte. No próximo programa, dando a sequência, no 7º parágrafo, Joana vai aprofundar aí essa questão do nosso temor da morte. Muita paz a todos. Muita paz. Jesus nos conduza, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.